A questão que se coloca é: o ministro André Mendonça está certo ou ele está errado em permitir a saidinha dos presos que praticaram crimes antes da nova lei que veio agora do Congresso, que acabou com as saidinhas? Pode ou não pode, em relação a esses crimes anteriores, você acabar com a saidinha? Vai tendo saidinha ainda? Vai continuar tendo para toda essa multidão de criminosos que praticaram crimes anteriormente? Vamos recapitular um pouco o que aconteceu. Se você é uma pessoa indignada com as saidinhas temporárias dos presos, como eu, então você ficou extremamente feliz quando o Congresso Nacional, em uma demonstração de força, não só acabou com as saidinhas, mas também, na semana passada, derrubou o veto do Lula, que estava vetando o fim das saidinhas, as quais a gente sabe que são uma porteira aberta para novos crimes contra cidadãos inocentes e para a fuga dos presos. Contudo, um dia depois da vitória do Congresso, apenas um dia depois, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, deu uma decisão que deixou muita gente confusa ou até perplexa, porque ele é um conservador. Então, como assim? Ele concedeu o benefício da saidinha para um homem condenado por roubo, mesmo após o Congresso ter acabado com esse benefício? Pode isso, Deltan? Seria esse mais um caso de ativismo judicial do Supremo? Calma aí que você vai entender. Como vocês já sabem, o Congresso Nacional finalmente aprovou o fim das saidinhas esse ano, acabando com esse benefício e barrando a saída temporária da cadeia dos condenados por crimes hediondos ou crimes com emprego de violência ou de grave ameaça. Também ficou proibida a saidinha temporária de quem ia visitar a família em datas festivas. E agora só pode a saidinha apenas para crimes praticados sem violência ou grave ameaça e só no caso de estudo. Só no caso de estudo e para crimes praticados sem violência e sem grave ameaça. Só que o ministro André Mendonça se deparou com o seguinte caso: o de um homem que foi condenado por roubo em 2020, com o crime, logicamente, no momento anterior, e ele teve a saída temporária concedida em 2023, depois de ele ter obtido o benefício de progressão de regime para o semiaberto. Como ele sabe, é só no regime semiaberto que cabem as saidinhas. Aí, os juízes da primeira instância, eles recusaram a saidinha para esse preso em razão da nova lei aprovada pelo Congresso Nacional, e o caso chegou rapidamente até o Supremo. E o juiz da primeira instância negou, o tribunal negou, o STJ negou e chegou no Supremo, caindo nas mãos do ministro André Mendonça. Quando o ministro Mendonça se deparou com o caso, ele aplicou um princípio geral do direito que está previsto não só na nossa Constituição, mas como também no nosso direito penal e no nosso processo penal, que é o seguinte princípio, que é o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Grava esse princípio, eu vou repetir. Princípio da irretroatividade, ou seja, não retroage, não volta para trás para o passado, a lei penal mais gravosa, a lei penal que pune mais, que coloca uma pena maior para o crime, que aumenta o tempo de prisão, que tira benefícios penais. Essa lei que é mais gravosa, que venha depois do crime, ela não retroage. Esse princípio está previsto lá no artigo 5º, inciso 39 da Constituição. Vamos dar uma olhadinha no que ele diz? Ele fala o seguinte: é simples. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem uma prévia cominação legal. O que esse artigo está dizendo, de maneira muito simples, é que as pessoas só podem ser punidas por leis que foram criadas anteriormente ao crime que elas cometeram. Esse artigo ele contribui para que nenhuma pessoa seja perseguida politicamente pelas autoridades ou pelos poderosos por meio da aprovação de novas leis, leis posteriores ao crime, posteriores ao que você fez, que punam o que você fez, que não era crime, ou então que aumente a sua punição. Afinal de contas, eles acham que a sua punição era muito breve, muito mansa, muito leve. Afinal de contas, não é todo caso que eles conseguem manter no Supremo e punir uma senhorinha com uma Bíblia e com um terço na mão com 17 anos de prisão. Não é sempre que eles conseguem fazer isso para aplicar uma punição maior do que a devida para os casos. Então, na maior parte dos casos, não é possível fazer isso porque a Constituição veda. Já imaginou, por exemplo, se as leis mais severas e duras fossem criadas hoje para punir você por algo que você fez anos atrás? Coitados dos réus do 8 de janeiro. Se eles já estão sendo punidos com 17 anos de prisão, iam aprovar uma lei aí para estabelecer no Brasil uma coisa que é até vedada pela Constituição, e é pena de morte para os réus do 8 de janeiro. Não seria justo, porque lá atrás você agiu e se comportou de acordo com a lei que existia naquele momento. E você não sabia que novas leis poderiam vir a ser criadas no futuro. É por isso que no direito penal a lei só retroage não em malefício do réu, mas só para beneficiar o réu, nunca para prejudicar. Se uma lei nova vem e acaba com o crime, abole o crime, ou se vem uma lei nova e diminui a pena, essa lei nova se aplica sim para o réu, mas é uma lei que
poderia prejudicá-lo. E essa visão que eu estou passando para vocês não é uma coisa que se discuta, é uma visão unânime entre todos os estudiosos e entre todos os tribunais. Na época em que o réu, no caso do Mendonça, ele foi alvo da decisão dele, se você olhar ali essa decisão, você vai ver quando que ele praticou crime. Ele praticou crime lá atrás, e quando ele praticou crime lá atrás, a saidinha só era proibida nos casos de crimes hediondos. Ou seja, dava para dar saidinha para quem praticava crime com violência ou grave ameaça. E nesse caso do André Mendonça, que foi julgado por ele, o condenado não tinha praticado crime hediondo, ou seja, ele estava apto a receber a saidinha. Pela lei da época do crime, o réu tinha direito a esse benefício, que era a saidinha. Assim, o ministro André Mendonça ele entendeu que o réu ainda possui o benefício da saidinha temporária, porque esse benefício ele era garantido pela lei da época do crime, que era anterior, e era mais favorável do que a nova lei do Congresso, que acabou com a saidinha. Conseguiram entender agora? Agora, eu preciso reconhecer para vocês, contar para vocês, confessar que essa decisão do ministro André Mendonça deixa um gosto amargo na boca. Ela nos deixa, de certa forma, desconfortável. Por quê? Porque quer dizer, então, que mesmo que a gente descubra, Deltan, que as saidinhas são usadas pelos réus, pelos presos, em grande medida, para eles fugirem e para praticarem novos crimes, como de fato são usadas, não dá para proibir que elas continuem a ser concedidas e usufruídas pelos presos? Tudo bem, Deltan, que uma lei que estabeleça um novo crime ou aumente a sua pena não possa ser aplicada para fatos ou crimes do passado. Mas aqui a gente está falando da saidinha, diz respeito à forma de execução da pena, durante 5 semanas do ano apenas em que ela pode ser concedida. Gente, ainda assim, os estudiosos e tribunais entendem que esse tipo de benefício, a saidinha, diz respeito à liberdade, ou seja, trata da punição. Não é uma mera regra de processo, como uma regra sobre prazo da defesa, prazo de recurso, que poderia livremente retroagir, ser aplicada para casos de crimes praticados no passado. Não, agora a gente está falando de uma regra que diz respeito ao direito penal, ao quanto de pena em cadeia que a pessoa vai cumprir. Assim, um tratamento mais desfavorável, como esse estabelecido pelo Congresso, acabando com as saidinhas, não poderia retroagir. Então, Deltan, não tem saída para essa questão das saidinhas? Os presos vão continuar a usufruir de saidinhas por anos? Pela regra da irretroatividade da lei penal maléfica, ou seja, a lei penal maléfica não retroage, por essa regra, sim, os presos vão continuar usufruindo das saidinhas. Entretanto, existe uma válvula de escape, uma saída para proibir as saidinhas desde já, e eu vou explicar para você qual que é essa válvula de escape, qual é a saída para o caso das saidinhas. A lei de execução penal, ao prever a saidinha, ela não deu a saidinha como um direito dos presos, mas como uma possibilidade discricionária que o juiz pode ou não conceder. Se você abrir o artigo 122 da Lei de Execuções Penais, você vai ver que ele estabelece que os condenados que cumprem pena em regime semiaberto, eles poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento sem vigilância direta. Ou seja, a saidinha é uma faculdade, o juiz aprecia, ele tem uma certa discricionalidade em conceder ou não. Ele pode ou não conceder 5 vezes por ano, uma vez só por ano, pode não conceder. O próprio STJ já decidiu em casos como o recurso especial 762, 453 do Rio Grande do Sul, que a saída temporária ela não é concedida automaticamente, mas ela deve ser avaliada pelo juiz de execução penal após a manifestação do Ministério Público a respeito da conveniência da medida. Essa é a linguagem, conveniência. Então, com a nova lei que veio agora do Congresso Nacional, cabe aos juízes tomar em conta que a sociedade entendeu, por meio dos seus representantes, que a saidinha não é benéfica para a sociedade. Isso, por si só, recomenda que os juízes passem a conceder as saidinhas a partir de hoje apenas a título excepcionalíssimo, em caráter individual, a presos cujos crimes pretéritos, comportamento pretérito e comportamento carcerário atual recomendarem. Assim, para decidir conceder ou não esse benefício à saidinha, as autoridades podem exigir, por exemplo, agora, o exame criminológico do preso por meio de uma comissão multidisciplinar para avaliar se esse benefício vai ser seguro e benéfico para a sociedade caso a caso. Essa discricionariedade do juiz nessa decisão, gente, pode e deve tomar em conta a visão que foi expressada pela sociedade por meio do Congresso Nacional ao estabelecer essa nova lei que veda as saidinhas. Aliás, isso é uma visão, é tomar em conta qual é a visão da sociedade sobre o bem comum, sobre o que é melhor.
E a gente tem essa abertura, o juiz tem essa abertura, porque a nossa lei dá essa abertura para o juiz. Lá no artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, eu separei aqui para ler para vocês. Ele diz o seguinte: na aplicação da lei, o juiz vai atender aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Resumindo, o ministro André Mendonça, ele fez aquilo que um juiz deve fazer. Ele aplicou a lei e não as suas vontades ou interesses pessoais, interesses ideológicos, segundo aquilo que todos os estudiosos e cortes entendem que é o devido. O ministro André Mendonça é um homem de fé, é evangélico e é bem possível provável que ele também seja favorável ao fim das saidinhas. Mas durante o exercício do seu ofício como juiz, como magistrado, o ministro ele se comportou exatamente como o juiz deve se comportar. Ele aplicou e interpretou a lei como ela foi escrita e planejada para ser aplicada, desconsiderando as suas próprias opiniões ou gostos pessoais, bem diferente do que outros ministros do Supremo fazem. Talvez os demais ministros do Supremo possam seguir esse exemplo. E essa visão técnica é o que a gente espera, aliás, dos outros ministros, que podem querer derrubar o fim da saidinha por completo, porque é isso que o governo Lula quer. O governo Lula ele tenta ganhar no Supremo o que ele perde no Congresso. Existe aí um novo tipo de presidencialismo de coalizão, não mais parlamentar, mas judicial. O governo Lula governa com o judiciário. É a tal da lua de mel, como definiu um ministro do Supremo. Contudo, a gente espera que o Supremo seja técnico e mantenha a decisão no Congresso. Afinal, é ridículo o Supremo querer derrubar o fim das saidinhas, dizendo que o fim das saidinhas violaria direitos humanos, quando esse tipo de benefício, a saidinha, não existe nos países civilizados em geral, os quais respeitam os direitos humanos bem mais do que o Brasil. Ao mesmo tempo, como eu expliquei para vocês, existe, desde logo, um modo, um caminho para a gente fazer valer a vontade da sociedade para grande parte dos casos. Existe sim como a gente fazer valer o fim das saidinhas, e isso por meio da abertura que a lei de execução penal já dá para os juízes de execução penal, que podem tornar a saidinha algo muito excepcional, como é permitido pela lei, como a sociedade espera e como aquilo que é, como diz lá a lei de introdução às normas do direito brasileiro, o melhor para o bem comum.